Olá, tudo bem? Boa tarde. Como que você tá? Tudo bem? Família tá bem? Tudo bem, graças a Deus. Que isso é importante, né? Saúde, o resto a gente corre atrás. Com certeza. Mas que o professor ganhou um amigo aqui, com muito carinho, muito respeito, tá? Precisar, tô aqui para te ajudar, tá bom? Ah, tá. Muito obrigada. Ela te passou, eu esqueci o nome dela. Ela te passou algumas informações? Passou, eu até separei na pastinha. Demorei um pouquinho para entrar, porque eu tenho mania de separar na pastinha para não perder. Tá separadinho, tá? A Camila separou direitinho. Certo. Aí você quer que eu inicie toda a Filho, narrativa? como você estivesse na minha frente tomando um café aqui comigo, tá bom? Bom, é o seguinte, ó. Eu. A primeira coisa que eu quero te dizer é que eu fui casada quase 23 anos e agora, no início do ano, eu decidi me separar. O divórcio acabou se tornando um divórcio litigioso, né, por conta de vários problemas dentro do próprio casamento e ações da própria pessoa mesmo, entendeu? Com relação a finanças mesmo. Então, não me restou outra alternativa. Você tá De feliz? fato, Tá feliz agora? hã? Tá feliz? Eu tô super feliz. Só que assim, já são 9 meses de fim de relacionamento, né? Assim, fim total, né? Só que o processo de divórcio litigioso ainda está tramitando e eu acredito que ainda vai demorar um pouquinho, porque ele passou sociedade para nome de família, passou bens para nome de laranjas, entendeu? Fez muitas falcatruas com contas, com investimentos, então é um processo que eu acho que esse ano ainda Vai vai. sim. E hoje o divórcio dá para pedir antecipação do divórcio. Fica a briga em relação à partilha de bens e o divórcio é decretado agora. Parece que não, mas é um peso que sai, né? Então continua a partilha de É bens, isso. mas é um peso. É isso, mas quais são as vantagens e as desvantagens de uma decretação de divórcio? Eu acho que quando você pede antecipação, sai aquele peso. Parece que acabou, né? Acabou, você não tem mais obrigação de muita coisa, né? E a ação continua em relação à partilha de bens, a briga continua, mas eu acho muito positivo o advogado, eu falo para os meus alunos, pedir antecipação, porque queira ou não queira, você está amarrada no papel. Então, não sei, né? Não sei, não que seja o caso, mas te prende, te faz mal, então acaba aquele vínculo, acabou, está divorciado, Mas acordo eu, ser feito. mas eu quero falar pelo seguinte: o que mais eu pergunto para o pessoal é o seguinte: meus filhos são maiores de idade, uma tem 19 e o outro 23, ambos fazendo faculdade. Tá. Todos dois sempre foram dependentes financeiramente falando dele. Hoje, nenhum dos dois querem propor nenhuma ação na justiça para requerer absolutamente nada dele, por questões pessoais mesmo, e eu entendo perfeitamente isso. Só que, como eu te disse, ele na verdade se furtou do poder que ele tinha, né, frente à nossa família. Ele era um empresário do bem da Ambev, para você ter noção. Ele era revendedor da Ambev junto com a família, e aí ele tinha todo esse poder, né, financeiro nas mãos dele, o que facilitou, né, o que fez com que ele não só saísse da sociedade e passasse para a irmã, como ele também esvaziasse todas as nossas contas bancárias, previdência, poupança, ele esvaziou tudo, literalmente tudo, Tá. entendeu? E aí, hoje, na verdade, por briga na justiça, hoje eu vivo com uma pensão alimentícia, entendeu? Ele conseguiu reduzir essa pensão no agravo de instrumento, né? Ele entrou com agravo, né? Conseguiu reduzir a pensão. Agora, na verdade, semana que vem a gente já vai ter, né? O julgamento, né? Tá. Porque assim, acabou que eu estou recebendo pensão sem querer receber pensão, porque o que eu queria não era isso. E eu ainda estou sustentando os meus filhos no quesito dia a dia, Eu entendeu? sei. Dia a dia. Então, assim, é uma gasolina, é uma mesada, sabe? E o resto, eles realmente estão passando todas as privações, levando em consideração que são filhos de milionário, Entendi. né? Eles são filhos de milionários. Então, assim, embora a gente nunca tenha tido uma vida assim de ostentação, de exibição, de ego, sempre fomos pessoas muito simples, mas nunca faltou nada. Hoje também não falta, mas assim, hoje os meus filhos, por exemplo, fazem faculdade e não podem fazer os congressos,
né? Houve uma mudança, né? Se for parar para pensar, houve uma mudança de fato de vida, né? Para ele. Muito, né? Muito. Houve porque, assim, inclusive isso está repercutindo de uma forma negativa, porque, assim, ontem meu filho mesmo estava estudando e dizendo, minha mãe deixou eu ficar quieto aqui para estudar, porque se eu perder isso aqui é 16 mil reais. Tipo assim, eu não tinha mais como, entendeu? Entendi. Já entrou na cabeça deles, já a situação real, né? A mudança, né? Entendeu? Então, isso, então, assim, o que é que está fazendo? Então, eu estou me sacrificando nesse sentido, entendeu? Compreendendo a parte deles e até quero que eles nem queiram botar na justiça por razões óbvias, porque hoje, na verdade, ele é um cara muito provocador. Então, ele, na verdade, o que é que ele quer hoje? Ele quer realmente isso, que eu entre com o divórcio para que tudo seja Entendi. devidamente Partilhado, né? como, na verdade, ele conseguiu reduzir a pensão, então o que foi que eu fiz? Bom, ele agora vai pagar para eu morar, para eu dormir, para eu, entendeu? Entendi. Pelo menos ele tá pagando minha água, minha luz, meu gás, meu tudo, meu condomínio, porque só de IPTU, meu condomínio, só em meu IPTU aqui custa 10 mil reais. Eu moro no bairro Nobre, em Salvador. Então, assim, como ele conseguiu reduzir temporariamente a minha pensão, então, para mim é irrelevante fazer alguma coisa que desonere ele hoje, porque eu estou com os meninos assim e a pensão que foi reduzida. Você entende por que eu, na verdade, não quero muito mexer nisso ainda? Entendi. Entendi. Compensa Então, esperar, aguardar para tentar resolver isso de uma outra forma, né? então, se eu pedir antecipação do divórcio, isso aí também pode ser levado em consideração, né? Pode ser levado em consideração. Na verdade, se ele tem uma outra pessoa, um exemplo, e ele quer o divórcio rápido, então realmente não é vantajoso, porque se a gente pedir antecipação do divórcio, ele se livrou do problema. Outro dia ele casa no dia seguinte. E aí, né, a partilha de bens ele vai manter durante anos, vai recorrendo. Pode ser um Isso, problema. querendo ou não, se ele for fazer alguma outra coisa, ele vai precisar da minha assinatura porque ainda somos casados. É, Então, se hoje, para mim, já é estranho um casamento de 23 anos eu não ter assinado absolutamente nada, eu te disse, ele era um empresário da Ampere. Eu sei muito bem como eu casei e o que se tornou, mesmo a empresa sendo familiar dele e da família, né? Então, assim, eu não assinei nada, eu nunca assinei nada na minha vida, a não ser um financiamento de um caminhão e uma venda de uma casa, que agora eu descobri que a casa, na verdade, era metade do pai e metade dele. Ele sempre me disse que a casa era 80 do pai e 20 e dele. 20 dele. Só que em anotações da agenda dele, que tava, eu tirei umas fotos antes dele sair, tem 50-50. Então, eu vou requerer justamente essa parte que, embora eu tenha assinado, né? Essa parte que ele está lá assumindo na agenda, escrito com a mão E dele. me fala uma coisa, mais com um professor, com um advogado, você ganha um amigo aqui. Ele quer dificultar as coisas. Como que é a reação dele? Ele tá revoltado, não tá? Como que tá? É. Não, olhe bem o que eu vou te falar. O meu divórcio, ele se tornou litigioso. Eu estou com medida protetiva hoje, né? Sempre foi um casamento muito hostil, muito assim, não falo nem por traição, eu falo assim, muito hostil mesmo. Teve violência física, violência psicológica, bastante, e nos últimos anos, uma violência doméstica, assim, absurda mesmo. Ciúmes. Absurda. Ciúmes e posse. Não, eu não Não, sei se é ciúme. Hoje eu qualifico como doença mesmo. doença mesmo. Entendeu? Eu Entendi. qualifico como doença. Eu me casei com ele, fui embora pro interior, aonde ele ia começar, o pai dele deu uma partezinha da empresa, né? E disse, olha aqui, começa a sua vida. Então a gente começou devagar, não tinha nada, só que como se tratava da Ambev, então a empresa deu um boom rapidamente. E aí o que acontece? Imóveis, carretas, caminhões e tudo mais. Isso a olho nu mesmo. Com o tempo, a Ambev veio e indenizou tudo e pegou a revenda para eles, entendeu? E aí foi quando os nossos problemas eles triplicaram de tamanho. E aí eu decidi realmente voltar para Salvador com os meninos. Voltou. E aí dei a eles a oportunidade de estudar isso e aquilo, e não me arrependo de estudar, me ressignifiquei, né? Eu que estava recentemente formada em Direito, não tive muita oportunidade em atuar com advocacia, mas aqui, na verdade, eu acabei me tornando chefe de cozinha e tudo mais, comecei a dar aula, Que comecei legal, a vida te levou para outro lado, né? eu sempre gostei disso. Depois de um tempo,
pai tá vivo ainda, o pai dele? O pai está Tá, vivo, só que o pai, na verdade, ele funcionava como um laranja, entendi. entendeu? Tem áudios dele dizendo, né, valores muito altos na conta do pai, onde ele movimentava diariamente, e ele dizia, eu botei o dinheiro na conta de meu pai para não pagar imposto. Então aí a gente tem dois crimes, né? É, E aí se refletiu aí no divórcio. Na verdade, o divórcio para ele foi premeditado. Ele já sabia que já o sabia. casamento estava ruim, já sabia, eu já dizia que não queria mais, tudo. E assim, com o passar do tempo, E outra ele só coisa, né? via. A gente tem que ter alguém para ser feliz, porque ter alguém do lado que a gente não sente bem, ou para magoar a gente, ou para agredir, não dá, né? Você é nova ainda, você tem a vida pela frente, você não vai ficar sofrendo, você não merece, né? Exatamente. Aí, resultado, aí nesse tempo, né, de 5 anos pra cá, aí meus filhos começaram a estudar, uma faz direito e o outro medicina, e eu fui me ressignificar. Então, assim, nesse tempo todo que eu fiz gastronomia, fiz várias viagens para vários países, São Paulo diversas vezes, para boas escolas, para me graduar, me associei a uma instituição italiana de cozinheiros e tudo. E aí comecei a dar aula, comecei a fazer personal, comecei a fazer várias coisas, deu certo, eu encontrei um ponto e aí decidi montar um restaurante. O Tá, restaurante é super chique, que legal. está com tudo lá dentro, 100% pago, Nossa, não devemos nada a ótimo. ninguém, não devemos nada a ninguém, só que tem um grande problema. Em 2021, meu casamento já está com porcaria, né? Então já estava dando indícios de que eu não queria mais. E aí foi quando ele começou a realmente tirar dinheiro, arranjou um amante, mas não foi por causa da amante, foi ele mesmo. Aí eu montei o restaurante, ia montar o restaurante, aluguei, fiz obra, fiz tudo. O restaurante todo acabado, o ponto todo acabado. Aí o que foi que eu fiz? Eu era dona sozinha. Tá, Eu era sozinha no contrato social que eu te só, mandei, inclusive tem eu vi. Sandra sozinha. Eu tô olhando aqui. Aí ele ficou afastado, né? Eu decidi me separar dele, separação de corpos, né? Mas nada através de justiça. A gente decidiu só ficar afastado. A gente estava brigando muito, eu decidi e pronto. E ele continuou pagando todas as despesas para fazer o restaurante, né? Montar o restaurante. E pagava assim, ó, sem dó nem piedade, tudo com Pix, com dinheiro, sem nota fiscal, com favores de pessoas que deviam dinheiro a ele, porque ele estava emprestando dinheiro para algumas pessoas. Então, assim, tudo assim, né? Então, assim, muitas confusões também, porque ele não fez a conta da empresa, porque o certo era a empresa ter a conta corrente, por causa dessa confusão aí patrimonial, né? Patrimonial. E ele simplesmente não fazia conta, não deixava poderes na minha mão, não deixava eu fazer nada, né? Você não sabe do processo de divórcio, mas é um processo de divórcio que se desmembrou em vários processos, E o bom é que na fez o verdade. correto, né? Porque ontem foi na quinta-feira. Eu dei aula sobre esse tema. Eu estava conversando com uma aluna e ela veio mostrar para mim. Ela distribuiu uma ação errada de separação e hoje não se faz mais separação, é divórcio direto, porque a separação você vai se separar para depois esperar um lapso temporal e ter que fazer o divórcio. Aí vem da constitucional 66, a premissa é divorciar direto. Para que você vai separar para depois divorciar? É uma dor de cabeça, né? Aí, na verdade, eu tive que me desmembrar, por quê? Primeiro, É, porque a justiça deu uma travada no meu processo. Então, tá. assim, por exemplo, Eu imagino que você desmembrou o quê? Guarda, visita, tudo isso, né? Que você desmembrou, não foi? na verdade, não guarda, meus filhos são maiores, Tá. entendeu? Eu não tratei submissão alimentícia para Não. eles porque eles são Você maiores. desmembrou o quê? O que O acontece, que, que você o que acabou acontece assim, desmembrando? eu desmembrei porque, assim, primeira coisa, a prisão foi inevitável, porque ele raspou todas as contas bancárias, entendeu? E eu, na verdade, em toda a minha vida, lutei. Ele me conhece desde que 22 anos ele me conhece, eu já tenho 47. E aí, eu trabalhei a minha vida toda. A minha carteira de trabalho de processo já comprova que desde 14 anos que eu me viro. E aí, mesmo casada com um homem rico, eu não deixei de trabalhar. Eu continuei fazendo as minhas coisas, ele me conheceu trabalhando, inclusive. E aí foi que eu decidi fazer direito, me pós-graduei e tudo mais, entendeu? Mas ainda assim não fiquei parada. Vim para Salvador, me reinventei, então assim. Que bom, né? Só que Ainda o bem que você, fato dele ainda bem que você teve essa atitude lá atrás. Senão hoje você estava perdida, né? foi. Só que o fato
Ou seja, ele não te fez mal só em relação ao patrimônio, ele fez questão de fazer mal no seu início, né? Início de uma nova vida. Que horror, né? Não, eu vou lhe dizer como se ele tivesse uma inveja de mim. Aí ele prometeu isso. Será que ele é muito mais velho? Não, ele só é velho um ano. E por que essa inveja? É narcisista, problemático, entendeu? Então o que acontece é o seguinte, aí hoje, na verdade, eu tenho reparação, eu tenho agravo, eu tenho execução. Tem execução. Porque ele ficou devendo de propósito. Por exemplo, hoje é o dia de pagar, até uma hora dessa não entrou. Faz de birra, né? Não é por falta de condição, é por birra, né? É birra, a gente sabe que é birra. Até uma hora dessa não entrou, quer dizer, eu tenho os meus compromissos, Eu entendeu? sei. Mas como eu sei que o joguinho dele é assim sujo, eu já não ligo mais. E o que você faz nessa situação? Você liga, manda mensagem ou não? O que você faz? Não, eu vou pro protetivo, eu não tenho mais contato com ele tem 9 meses. Tá. Eu tomei a decisão de que ia procurar. Ele, na verdade, deve estar impressionado. Por quê? Porque eu estou tendo condição disso, por exemplo, Olha só. de contratar pessoas que podem me ajudar. Ele deve estar se perguntando, meu Deus, onde essa mulher está conseguindo dinheiro para fazer? Fogo, né? Eu estou na quarta advogada, porque todas as outras se venderam para ele. Meu Deus. Porque assim, é fácil saber disso nas palavras, você não tem direito disso, não você tá louca, mulher. Nossa Senhora. Na hostilidade como me trata, não tô em audiência o tempo inteiro, entendeu? É muito fácil perceber. Logo, eu também sou advogada, então eu sou uma pessoa que eu divulgo. Então, quando você chega... E não é só isso, né? Eu falo que tem um lado espiritual, a gente sente as coisas, né? Sente. Não, e a última, na verdade, Jó, teve câncer de mama, digna de pena, inclusive, né? Que não aproveitou a oportunidade que Jesus deu a ela. Quem teve câncer de mama? A última Advogada. Né? Não aproveitou a oportunidade. Enfim, montei essa empresa. Aí a empresa, se você for olhar o contrato social, o próprio contrato, tem um acordo de contas que eu não te mandei também. Mas parabéns, viu? Você tá com a cabeça boa. Eu faço muito divórcio, né? Esse ano eu fiz 42 divórcios consensuais, fora os litigiosos. E eu atendi muita gente que, assim, o psicológico acabado. Você tá bem, né? Graças a Deus. Na verdade, eu já estive muito mal. E ultimamente, já estive muito mal mesmo. E ultimamente eu estou tendo assim picos. Tem hora que eu estou muito bem, tem hora que eu estou mal, mas eu já não estou me permitindo mais ficar muito mal, porque eu já tenho mais de um ano. Então, assim, a vida precisa de mim. Eu preciso de mim. Verdade. E eu me apeguei muito a Deus, entendeu? Então, embora eu tenha as minhas dúvidas, os meus medos, as minhas angústias, então eu não... E o bom também é que você tem coisas para fazer, tem um restaurante, você tem uma vida, né? Agora, se você ficar dentro de casa, você fica maluca, né? Não tem restaurante, não. É justamente sobre isso aqui que eu vou falar com você. Tá bom. Olha bem, então eu vou falar. Você já percebeu que é um divórcio litigioso, aonde Marcelo não era meu sócio, eu era dona sozinha, a gente já estava na iminência de separar, ele arrumou a amante, saiu de casa, mesmo assim, dinheiro para ele não era problema. Você quer comprar um ultracongelador, Sandra, de 30 mil reais, quanto é? Pix está aqui para você agora. A propósito, esse Pix veio da conta do pai, que não é do pai, é dele, ele já ficou, entendeu? Entendi. Várias coisas ele pagava na conta pessoal, essa conta do pai. Outras vezes ele fazia o quê? Pegava dessa conta do pai, transferia para a conta dele, fazia o pagamento para fingir. E me fala uma coisa, mais que um advogado, você ganhou um amigo. Você sente que o pai dele era cúmplice ou era vítima? É um laranjão mesmo, não sabe nem o que estava fazendo. As duas coisas. As duas coisas? Cúmplice de algumas coisas e vítimas de outras. Como é que você... Ele tem 3 procurações que eu nunca vi na minha vida poderes como aqueles. Ele tem 3 procurações. Como é que você é meu filho? E outra coisa, o pai e a mãe conhecem seu filho. Como é que você... Para você ter noção, a avó nunca ligou para meus filhos para saber se eles estão comendo ou morrendo de fome. Nossa, que estranho, né? Falta de amor. Entendeu? Então é isso que eu vou te dizer. Então, assim, no processo, por exemplo, a gente vai entrar numa desconsideração da personalidade jurídica no ano que vem, né? Tá. Por isso eu te digo. E uma dica, tá? Uma dica que eu dei num congresso, nas aulas de mestrado.
Hoje tem um sistema que chama Sniper, você já ouviu falar? Já. É. Eu tomei um curso com um juiz que dá curso de execução. Tá. Eu falo isso porque pouca gente conhece, né? E a visão, muitas vezes, de fora ela é mais ampla, né? Porque o juiz, eu respeito, mas o juiz muitas vezes tem uma visão limitada ali, né? E de fora, o sniper dá para usar de outras formas. Você consegue vincular não só dentro do poder judiciário, que é limitado, mas fora, né? Muitas vezes o juiz não sabe disso, mas você consegue, através do sniper, você consegue fazer a verbação premonitória em todas as matrículas. Um exemplo. Na verdade, eu vou dizer com muita honestidade, eu estou como advogado que está tratando disso que eu vou falar com você aqui agora. Eu já tinha firmado com ele, depois eu comecei a observar você, as minhas orações também no YouTube, aí acabei vendo seus vídeos, aí comecei a ver seu Instagram, enfim. Mas independente de qualquer coisa, eu tô aqui para te ajudar, viu? Você é um amigo. Eu falo que eu não tô aqui para vender nada, amo o que eu faço. Certo, mas a gente vai precisar de uma assessoria para o processo de desconsideração, entendeu? Entendi. Depois a gente pode até tratar sobre isso, Tá bom. entendeu? Minha advogada, eu tenho um advogado de direito empresarial, inclusive é um ex-professor, muito solícito, mas essa parte daí, que assim, não vai dar para a gente deixar tudo na mão do juiz, porque você sabe que essas coisas demandam de tempo. Para você ter noção agora mesmo, faz parte da liminar. O juiz ainda não deferiu que a liminar para os sigilos. E assim, o sigilo demora, porque você tem que expedir ofícios de formas diferentes para um lugar, para outro. Agora, o que é importante também, uma dica, eu falo para os meus alunos, despachar com o juiz. Ah, lá despacha, não custa nada, né? Não, a gente despacha. Eu até parei de ir lá para fazer isso, É. para não atrapalhar os advogados. E também porque envolve uma questão emocional, né? Às vezes eu quero falar de uma forma, quero que o juiz entenda de Eu outra. sei. Então, eu disse, olha, eu prefiro ficar agora de fora, até para não atrapalhar vocês, no trabalho de vocês. Mas as meninas despacham direitinho, entendeu? O que eu vou falar é o seguinte, mas isso aí é uma coisa que a gente vai ter que fazer no ano que vem, não me resta alternativa, e eu acho que depois que trouxer o pai, a mãe e a irmã para o processo, eu acho que a gente pode começar a conseguir falar de um acordo de Entendi. verdade, um acordo de milhões, um acordo justo, porque... E é um jogo de xadrez, né? Enquanto ele é um jogo de xadrez. Enquanto ele não tiver medo, receio das suas ações, ele não vai fazer acordo. Não é bobo, ele está orientado, né? Eu ainda estou sendo bacana agora, por isso que eu quero ver aqui. Por exemplo, ele não está preso hoje porque eu não quero. Ele preso não vai pagar para mim porque eu preciso. Verdade. Não. Logo eu também tenho os meninos. Então, assim, minha filha ainda não está bem, você entendeu? Engordou muito. Então, assim, mesmo eu... E me fala uma coisa, como pai, ele liga para os filhos, ele é paizão ou não? Muito pouco, pouquíssimo. Pouquíssimo e praticamente não dá nada e nem faz questão. Mas sempre foi seco assim? Meio frio? Não. Não, é para se vingar mesmo. É para me atingir. Mas você vê, os filhos não tem nada a ver, né? Meu Deus do céu, né? É para me atingir. É mais um motivo pelo qual eu não quero que os meninos entrem. Porque vão entrar, ele vai agravar como fez comigo, e aí a gente vai ter que se virar com o que ele der. Então, assim, deixa ele pagando a nossa morada, porque aqui a gente está se organizando e daqui a pouco meu filho está formado, você está entendendo? Claro. Então, o que eu puder fazer para fazer com que meus filhos vão para a faculdade bem, tranquilo, com paz, eu vou fazer. Entendeu? Ótimo, faz bem. É isso. Aí, veja bem, estávamos separados em 2021, né? Decidi em 2021, logo no início do ano, Marcelo arrumou uma pessoa, não foi por isso, o casamento a gente já estava horrível. E ele já vinha tirando dinheiro. Mesmo assim, eu que sempre procurei, busquei do tempo, decidi montar esse restaurante e achei esse ponto. Esse ponto, inicialmente, não pôde ser alugado por mim, porque eu era dependente, o imposto de renda estava no nome dele, eu não tinha contas no meu nome, era tudo no nome dele, enfim. Marcelo é que figura lá no polo ativo de um contrato de aluguel, cujo a finalidade foi comercial. Tem até o nome lá, restaurante. Não tem menção ao restaurante. Qual é o restaurante? Não tem. Mas o nome Marcelo Jorge é vinculado ao Amit. Então é uma coisa óbvia. O restaurante Amit funciona na Rua das Dálias, onde foi celebrado aquele acordo com aquela pessoa física. Tá. Foi inclusive um contrato celebrado num prazo muito pequeno, de
Você tentou voltar. Tentou. Foi a treva, foi a treva. Aí ele me obrigou a colocar ele na sociedade, tanto que ele tem 30% e eu 70%. Ai, meu Deus, você colocou no restaurante, né? Coloquei. E o pior não é nada, eu contratei uma advogada para poder fazer com que ele não falseasse comigo, mas ele dizia nas brigas, você paga 10, eu pago 20. E hoje que eu já contratei outra advogada, assim como você, ele olhou meu contrato e ele disse, Marcelo tem razão, essa advogada certamente ganhou algum dinheiro dele, porque tinha aqui escrito sua administração exclusivamente, ela agora botou a administração em Mas eu vou te falar uma coisa com muito carinho. Eu percebo que o nível da advocacia, eu dou aula todo dia, em pós, no mestrado, né? E muita aula prática. Eu percebo que, claro, não estou falando que não ocorreu, mas o nível da advocacia está muito ruim. Eu percebo, tá muito ruim. Você sabe disso, você estudou direito. Os advogados que muitas vezes eu faço mentoria, eles me procuram e já me procuram com ação errada. Aí eu tenho que ajudar a consertar. Ajudo a consertar com muito amor, com muito carinho, mas o nível da advocacia é muito ruim porque a OAB não pega no pé, muita faculdade de direito, muita gente gananciosa, né? Você sabe disso, só quer ganhar dinheiro, não sabe nem o que está fazendo. Sim, sim. Aí veja bem, essa advogada pegou e também o fato dela não ter me colocado com 75 e ter colocado com 70 e ele 30 também foi ruim. Então, assim, esse advogado ele me mostrou no próprio contrato social várias coisinhas onde ela, na verdade, me prendeu a ele, me vinculou às decisões dele. E isso me atrapalhou, entendeu? Entendi. Então, assim, 2021, você tem um contrato aí, era a Sandra sozinha, Marcelo pagando tudo, conforme está no contrato, com o dinheiro do casal, por conta do regime de casamento. Só que ele não tinha, o restaurante não tinha conta, ele pagava tudo com Pix, sem nota, por favor, conta do pai, que na verdade ele já assume no processo que a conta é dele, enfim. 2022 ele me obriga, já que a gente retorna, a colocar ele. Foi quando ele falseou com a advogada lá e entrou com 30% e com a administração em conjunto. Eu não vi a maldade de nada disso porque eu estava Você estava tentando, né? Feliz que estava tentando de novo, né? feliz com o restaurante, né? Feliz com o restaurante. Se você tiver acesso aos meus processos, você vai ver a gama de produtos, de programas que eu fiz, você vai ver... Você estava focada, né? Estava focada nisso, né? Focado. É porque assim, a pessoa que está de fora, ela não sabe quantos anos a gente precisa para poder fazer a nossa identidade É verdade, verdade. Entendeu? Então, assim, eu tinha uma assessoria de imprensa, mas eu sempre fui uma pessoa muito aguerrida, muito simpática, muito risonha, entendeu? Eu sempre estava muito em tudo. Então, assim, isso já era a minha construção, a minha pessoa, tudo, né? Então, assim, aí Marcelo entrou em 2022, certo? Mas ele não entrou de corpo e alma. Então, ele continuou sempre as nossas brigas. Então, ele abandonava o negócio, passava 2, 3 dias na rua bebendo, dormia em hotel, ficava me azucrinando, enfim. Eu sei que nessa Ele tem problema com álcool, essas coisas? Não? Não, era mais safadeza mesmo. Aí, resultado, Marcelo entrou e me prejudicou, por quê? Porque a empresa não abriu. Decidi, né, as agressões ficaram absurdamente fortes. Aí, no início desse ano, logo no início desse ano, eu decidi... E as agressões não eram só verbais, né? Eram físicas também. Não, físicas pode destruir a face mesmo. Meu Deus. Aí eu peguei e decidi pedir uma protetiva, pronto. Pedi uma protetiva, tentei até contratar contratamos uma administradora para intermediar as conversas, já que a gente não pode mandar nem e-mail, nem telefone, nem nada um para o outro. Aí, só que ele, na verdade, meu filho fez uma conta digital para a empresa no mês de abril desse ano. Só que ele nunca botou dinheiro nessa conta. Ele queria sempre ter, porque ele era administrador, né? Ele queria sempre saber de tudo. Então, ele nunca colocou dinheiro suficiente, mesmo sendo administradora, mesmo ela dando tudo, ele nunca colocou dinheiro suficiente para que eu tivesse autonomia de dona e a gente realmente colocasse o restaurante para funcionar, porque a intenção dele, se já é prejudicar, se tornou prejudicar ao quadrado. Aí, resultado. Aí eu sei que esse restaurante não abriu até hoje. Até hoje não abriu.
E a questão de aluguel, você está pagando ainda? Ele tem 1 ano e meio pagando tudo. O restaurante tem sistema. Meu Deus, que judiação e que confusão, hein? Não é? Não, e como é que uma pessoa dessa quer dizer na justiça que não tem dinheiro, se ele ainda continua bancando essa vida que a gente mora, faculdade de 11 mil reais, uma pensão alimentícia, entendeu? Como é que esse cara hoje quer dizer que não tem dinheiro? E o aluguel do restaurante é ponto comercial, ele deve gastar lá quanto ele gasta por mês lá? Deve gastar um bom dinheiro, né? Gasta porque ele tá. Agora ele tem 3 meses que está devendo o aluguel de propósito, para eu ser despejada. E uma pergunta eu quero calar. E o contrato de locação, só no seu nome? Tá no nome dele. Mas aí é burrice, né? Porque vai sujar o seu, vai sujar o nome dele, né? Como mal pagador, né? Mas tá nem aí, né? Mas eu vou lhe dizer com honestidade. A minha pergunta é o seguinte, ó. Você viu assim, a gente tem uma ação já pronta, né? A ação, ela é para entrar na justiça para quê? Esse escritório, vou fazer logo assim, esse escritório firmou um acordo com o Marcelo porque eu não tinha como comprovar a renda, certo? Certo. Pronto, firmou o acordo com ele. Eu tenho muitas conversas, tanto com a dona do estabelecimento, que fez questão de me conhecer e de me procurar, como tenho com a corretora desde o início. Tá. Então, embora eu não figure lá no polo ativo desse contrato, né, e os motivos e as gravações e tudo já estão aqui comprovando que existia uma relação entre Sandra e o restaurante, o local agora, porque falta 1 ano e meio, falta 1 ano para o contrato vencer, um contrato de 3 anos, na verdade, que nem deveria ser só 3 anos, deveria ter de 5 a 10. Tá. Né? Mas que judiação, hein? Você vê, era o seu sonho, é o seu propósito, porque você é mestre, né, na culinária, e deixou de gerar emprego, né? Quantos empregos você deixou de gerar ali, né? Que judiação, hein? Não, eu vou lhe dizer uma coisa com honestidade. Nós chegamos a fazer, o processo é muito grande, nós chegamos a fazer compras, até Coca-Cola venceu, para você ter noção. Venceu farinha de trigo, venceu Coca-Cola. Nossa, vocês chegaram a fazer compras. Chegamos a fazer compras. Tudo jogado lá, estragando, já estragou, né? Jogou fora, outras coisas eu acabei doando. Chegamos a fazer mais de 30 mil reais de compras. Nossa. Chegamos a treinar em torno de umas 4 equipes de funcionários que até hoje me procuram, e na verdade eu tenho medo de ações trabalhistas. Entendeu? Chegamos a fazer tudo isso. Então, assim, isso que você acabou de dizer, inclusive, está no processo. O sonho é seu, eu não vou fazer parte disso. Eu estou logo te avisando que se eu entrar, eu vou levar você à falência. Então, assim, tudo isso aí está no processo como forma de demonstrar a intenção dele de me prejudicar. Entendeu? Então, o fato de hoje ficar devendo aluguel para eu ser despejada é porque ele não vai fazer mais parte disso. Então, hoje ele tem raiva. A advogada dele juntou no processo que ele queria abrir mão do restaurante. Abrir mão das cotas significa abrir mão de 30%, mas os haveres ele pode requerer. Tá. Entendeu? Por isso que hoje eu tenho um advogado de direito empresarial, junto com a advogada dela, ajustando o acordo que ela deu bem genérico, para que eu futuramente não encontre lacunas e ele não possa me processar por essas razões dos haveres, né, já que ele está abrindo mão disso, e em decorrência também de possíveis ações trabalhistas. Desculpa falar, mas eu não, essa estratégia, você vai desistir do teu sonho? Por que você não faz uma ação de solução parcial de sociedade e tira ele? Tudo que você está me falando dá para tirar ele. Dá para tirar ele do contrato, né? Não, na verdade eu vou tirar ele do contrato, só que ele quis fazer extrajudicial. Tá. Entendeu? Ele quis fazer o acordo. Se você quiser, até te mando o acordo. Manda assim. Ele quis fazer agora, depois de 1 ano e pouco, pagando tudo e ficando sem dever nada, com protetiva, com divórcio, com tudo, sabendo que ele não ia mais voltar, ele juntou no processo uma petição, para mim, bem tendenciosa, mas ele juntou uma petição dizendo que não queria ficar mais. Bom, aí eu contratei um advogado de direito empresarial e pedi a ele, na verdade, que olhasse todo o acordo. O acordo da advogada dele é um acordo bem genérico. Tá. Aí, o que esse advogado
tá se virando muito bem, né? Graças a Deus, tá batalhando. Entendeu? Aí, resultado. Só que o escritório agora, que queria, que me mandou até um e-mail no mês de julho para mudar a titularidade do contrato, e ele que bota no contrato a possibilidade de alterar dele para mim ou dele para a razão social, né? Para a gente assinar, só que eles já sabem que o local não tem interesse em fazer o contrato comigo novamente. Ou seja, eu fiz um investimento altíssimo no local da mulher. Não tem só, Meu não tem Deus. só, não tem só coisas que são benfeitorias úteis e necessárias, e não tem só. E isso está sendo pleiteado nessa ação de perdas e danos ou não? Como é? Essa ação de perdas e danos que você me falou, você está levando em consideração essas questões do restaurante ou não? Estou. Tá, Todas legal, fez bem. todas elas. A gente tá. Só que assim, essa ação é contra ele, na verdade, entendeu? Entendi. É contra ele. É com a minha imagem, a minha expectativa, a minha frustração. Ele tem envolvido a questão pessoal com a questão empresarial, entendeu? Entendi. Mas, claro, Tem até uma tese boa, eu não sei se você está trabalhando dentro da peça, mas uma tese boa que vai ajudar você a ganhar é a perda de uma chance, é uma tese nova. Legal. sim. Inclusive, essa tese daí tem no direito trabalhista, né? Tem no direito trabalhista também. Ela é utilizada em vários ramos, mas na partilha de bens no divórcio, ou também, né? Hoje você pode fazer danos morais dentro do divórcio também. Mas o jeito que você fez através de uma ação autônoma, você pode trabalhar muito bem ela, perda de uma chance. E foi, né? Na verdade, quando eu mudei de advogada, a minha advogada primeira, ela fez na ação de divórcio. Só que como a minha ação, ela tem muitos pedidos, então para que a gente conseguisse resolver o problema num tempo menor, aí a gente foi dividindo a ação. Então a gente vai entrar com a ação de perdas e danos, ou de reparação de danos, na verdade, vislumbrando essa ação para poder destrinchar, porque senão o juiz vai ficar de cabeção, porque a ação realmente é uma ação com muitas informações. Muitas informações. É uma audiência. O ideal nessas ações, te cortei, perdão. Mas o ideal nessas ações, eu ensino os alunos, é pedir uma audiência de saneamento. O que é uma audiência de saneamento? Só serve para poder explicar melhor. É uma audiência pouco utilizada, mas faz toda a diferença para você ganhar a ação. A audiência de saneamento. Saneamento. Mas essa audiência vem em que momento? Você pode pedir antes do despacho senador. A hora que o juiz falar, vou julgar, né? Você pede uma audiência de saneamento para não restar dúvidas. É melhor. É mais segurança para você. Mas aí a gente faz o quê aqui? Já Já é a fase do despacho. já faz despacho? Então faz uma petição informando. Excelência, excelente. É interessante para a excelência do processo, com base no princípio da cooperação, que seja agendada uma audiência de saneamento. Saneamento. É a quarta audiência que nós temos no processo civil. E ela é muito desconhecida. Muitos advogados nem sabem que existe. Né? Isso, mas ela serve para quê exatamente, se a gente já vai colocar a réplica? A audiência de saneamento, ela serve para o juiz tirar algumas dúvidas, mas você consegue argumentar bem. O juiz consegue ver que você existe e sair daquele lado totalmente mecânico, né? Você é um número. Todo mundo é um número. Essa audiência faz você sair disso, né? É porque o juiz, na verdade, pode aqui falar dos pontos controversos, né? Pode. Para a gente, na verdade, colocar cada Pode. justificando. Então, você acha que isso aqui vai evitar também isso? Ajuda muito. Essa audiência de saneamento, nesses casos, para você explicar e também olhar nos olhos, né? Faz toda a diferença. Em processo de direito de família faz toda a diferença essa audiência de saneamento, né? É uma audiência esquecida, mas ela é muito importante. Vem cá, nessa audiência aqui, ele pode fazer algum tipo, porque outra prática dele bem atual, bem assim, latente, é que ele fica empurrando as audiências com a barriga. Ele usa a justiça para ficar desmarcando, marcando, evitando ficar doente. Inclusive a desembargadora, eu não quero acusar ninguém, mas assim, como que uma desembargadora, faltando meia hora, tira da pauta algo tão gritante, socorro, socorro? Como que uma desembargadora coloca metade da punição alimentícia, você justifica tudo e a desembargadora não coloca nem metade do valor arbitrado em menos de 4 dias? O processo daquele. Então eu estou achando muito estranho isso. Entendi. Entendeu?
É que o judiciário ele é ruim mesmo, né? Tem muita gente boa, tem bons profissionais, mas o judiciário ele é ruim, ele é atrapalhado. Recentemente, uma cantora sertaneja que eu trabalhei para ela, que virou até uma amiga, uma pessoa maravilhosa, a juíza marcou uma audiência, só que já tinha saído o resultado. Aí fizemos uma petição informando, excelência, desmarca essa audiência, porque a atividade dela está fora do estado nessa data, ela vai perder muito dinheiro com o show. Mesmo assim, a juíza manteve, chegou na audiência, não foi online. A juíza olhou e falou, marquei essa audiência, mas não precisava. É absurdo, né? É absurdo. Então, me diga uma coisa, elas estão juntando a réplica. Antes É. de juntar a réplica, ela junta a petição pedindo essa audiência ou depois, antes do saneamento do despacho? Pode fazer melhor, né? Pode fazer a réplica e apresentar o pedido dentro da réplica. Entendeu? Faz o pedido, fala, ó, o caso é complexo, diante do princípio da cooperação, para que seja bem julgado e não resta dúvida, uma vez que a autora está de boa fé, requer audiência de saneamento, para que Vossa Excelência possa tirar as dúvidas, né? Porque a audiência de saneamento não é instrução e julgamento, é uma audiência diferente, é só para o juiz tirar dúvidas e você poder falar, olhar nos olhos, ver que você existe. É importante isso. E você passa. Essa audiência é com os dois ou é só comigo? É com os dois, mas é a audiência do juiz, ele conduz do jeito que ele achar melhor, né? Ele pode ouvir testemunho, ele pode não ouvir, normalmente não escuta, entendeu? Se pega um juiz muito fraco... Então, a minha pergunta, sabe qual é? É. A seguinte, o restaurante está fechado, Que judiação. 100% pago, devendo hoje contabilidade, uma prestação de uma máquina de café, uma conta de água, uma conta de luz, bobagem. Tá. Em regra, o restaurante é uma amenidade estacionada sem utilizar. Que judiação, né? O mais difícil você fez, né? A minha cozinha é uma cozinha avaliada em mais de 300 mil reais, porque ela é uma cozinha toda industrial, toda lá parada, restaurante fechado. Eu perdi um pouco o amor pelo restaurante, era um lugar que eu entrava e chorava, lembrava de tudo que eu já passei, de tudo que eu fiz. Eu não sou rica, sempre corri atrás, sempre não sou herdeira, enfim, sempre corri atrás. E tinha um sonho, na verdade. E aí aconteceu tudo isso, entendeu? Então, assim, se existe uma pessoa no mundo hoje que eu não quero mais nunca ver na minha vida, essa pessoa se chama Marcelo. Sabe? Eu sei. perdoo, mas eu não gosto muito de dizer isso, porque como eu te falei, eu sou uma pessoa muito espiritualista e as palavras elas têm bastante poder, mas ele acabou a minha vida. Não fala assim não, mas eu sei que você não gosta de falar, mas não fala não, porque você tem informações boas, você vai pra frente, a coisa vai Não, andar. mas quando eu falo assim de acabou a minha vida, eu falo no sentido de tirou de mim o que eu mais gostava de fazer. Eu ia pra cozinha rindo, sabe? Como se fosse uma coisa assim. E por que você não... As mulheres que são vítimas de narcisistas e de violência doméstica, elas entendem, assim, o papo é o mesmo. É, É o mesmo. eu percebo isso nos atendimentos que eu faço. Eu atendo muita mulher aqui. Mexe com o psicológico de uma forma, entendeu? E eu já ouvi muitas pessoas, inclusive psicólogos, dizer: você nunca mais vai voltar a ser a mesma pessoa, mas você vai ter que se esforçar para fazer o máximo possível por você. E por isso eu te digo que eu não quero hoje deixar meus filhos colocarem na justiça, porque eu sei, entendeu? O quão é ruim, entendeu? Eu sei. O quão é ruim. Então, assim, eu hoje estou com uma empresa, ele convenceu a corretora a não refazer o contrato comigo. A corretora não quer conversar com os advogados, não quer conversar comigo. Uma pessoa que tem aqui todos os fatos, inclusive eu estou registrando as nossas conversas de WhatsApp, estão sendo registradas em ata notarial, para eu conseguir provar, na verdade, que eu tinha boa fé e que existia uma relação jurídica entre eu e eles, embora eu não estivesse no contrato, por razões que a própria conversa já fala, né? Eu sou dependente de Marcelo, o imposto de renda está no nome dele, ele vai fazer a princípio, depois a gente faz essa alteração. Todos esses áudios e essa conversa estão sendo agora, a advogada está colocando ele, registrando em ata para poder Claro. registrar. Agora me fala uma coisa, o seu regime de casamento é parcial de bens. Então você acabou casando pelo regime automático. Não optou, não fez um pacto antinupcial, né? Não fiz não. Então, assim, pelo menos eu estou resguardada. Isso te ajuda, te ajuda. Pelo menos eu estou resguardada porque eu tenho hoje um contrato social, né? Era eu sozinha, depois eu tenho um contrato social.
Entendi, entendi. Só que ele já está saindo por bem. Só que a única coisa que eu estou querendo ter cuidado é o quê? Esse por bem tem que ser por bem mesmo. Então, por isso que o meu advogado Igor está entrando para ajustar o contrato e Marcelo lá adiante não vir requerer os haveres, por exemplo, porque ele só está abrindo mão das cotas, não do investimento. E investimento está tendo prejuízo eu e ele agora, porque o lugar está querendo refazer o acordo comigo. A minha briga na justiça agora, a gente está tentando entrar na justiça, por quê? Porque eu quero entrar com uma ação para ver se eu consigo o direito de uma ação aqui que a gente vai entrar, uma ação ordinária de declaração ou constituição de relação jurídica contratual de locação do imóvel, em nome do Samarino. Agora, viu, Sandra, com muito carinho, tá? Eu quero o seu bem, eu sou muito do bem, né? Eu gosto muito do que eu faço, eu também acredito muito em aura, acredito muito em energia. Só tome muito cuidado. A minha preocupação é ouvindo você falar. Tem advogada que orienta, faz ação, faz ação. Quando você vê, você está com 20 ações. Isso é perigoso. Por quê? A gente calcula, a gente acredita que sempre que vai ganhar uma ação. Mas o judiciário é terrível, é ruim. Ruim em relação à corrupção, você sabe disso, e ruim em relação a ler o processo, estudar. Então, qual que é o meu receio, o meu medo que eu quero te orientar em relação a isso? Cuidado, muitas ações, muita sucumbência. Já pensou? Você perde uma ação aqui, outra ação. Então, o correto não é a quantidade, é a qualidade das ações. Entendeu? Olha só, a minha ação de divórcio está tramitando normalmente. Tá. A execução e o agravo também. São duas coisas que não tem nem o que ele falar, estão tramitando normal. A execução já é direito mesmo, é só para liberar Tá. ou para ele querer dar mais trabalho para a gente e fazer a penhora. O agravo também é uma questão de decisão agora por outros desembargadores, né? Porque, como eu falei, eu comprovo que ele tem condição, eu comprovo a minha necessidade, comprovo tudo. Com relação a isso, eu consegui justiça gratuita. Legal. Eu consegui no meu divórcio de justiça gratuita. Eu não tenho problema nenhum. O processo da medida protetiva está em off, está parado. Porque, como eu falei para você, eu não tenho intenção de ver Marcelo preso. Esse processo existiu por outras razões, para ele sair de casa ou por outras razões. Eu já percebi que a questão patrimonial não é lá que eu tenho que discutir. Eu tenho que discutir ela no divórcio, já que eu Isso. quero a partilha. É isso mesmo. Discute sempre na partilha de bens, para você não correr risco, entendeu? Então essa ação, ela não teria advogado constituído mais depois Tá. que saíram as outras e essa entrou. Então ela está parada, em stand-by. Eu estou sendo assistida pela Honda e tudo, mas ela está em stand-by. A outra ação que eu te falei agora é a de reparação, que não tem como não existir, ela tem que existir. Ele me causou diversos danos. Tem que existir, claro. Mas você entendeu o que eu quis abrir seus olhos? Tem que fazer as ações que tem que fazer, claro, né? Te apoio. Mas a minha preocupação é não criar aventura jurídica, sabe? Porque tem advogado que vai orientando fazer ação quando vê você está com 20, 30. Não é a quantidade, é a qualidade, né? O acordo que eu estou falando para você aqui, extrajudicial, que na verdade esse nome não existe no vocabulário de Marcelo, por que eu estou tentando fazer esse acordo extrajudicialmente falando? Porque ele já colocou uma petição abrindo mão da parte dele. O contrato social, diz a Sandra, ele tem todos os três requisitos para você botar para fora. Eu até tentei na protetiva e não consegui. Né? O Ministério Público entendeu que não era lá que tinha que falar sobre isso. Ok, por isso que eu também desisti de mexer na ação lá, porque eles disseram que questões patrimoniais tinham que ser no divórcio. O que eu digo que é um absurdo, porque a Maria da Penha então serve para quê? Não é um absurdo. Tem juiz, eu advogo no Brasil todo. Você quer ver um estado difícil de advogar no direito de família? Eles usam até meus livros, Direito Imobiliário de AZ, que é um livro bem famoso. Direito de Família de AZ. Só que é um estado ruim. Você distribui uma ação, eles pedem para separar todas, desmembrar todas. Divórcio, separação, inventário. Isso. Tanto que a gente vai entrar com a ação de desconsideração agora, essa ação ela precisa existir. A gente vai entrar com antecipação de provas, né? Legal. A incidental. Para chamar a mãe, a irmã, pedir perícia, a assinatura que eu te disse que possivelmente deve ter falsificação, oitiva de testemunha, porque essa ação aí, ela é somente para poder pegar provas.
Agora, eu tenho que te fazer essa pergunta, eu fico sempre atento, né? Você não assinou nenhuma procuração para ele, não, né? Não que eu me lembre. Tá. Entendeu? Não. Aí essa Ele saída. fazia você assinar, Sandra, muitos documentos? Ó, assina aqui para mim, Sandra. Não. Nunca vi essa mulher boba. Agora, desconsideração, ela tem que existir, porque, como eu te falei, Marcelo entrou com uma partezinha, só que a empresa era do bairro, mas a irmã, que era empregada, passou a ser sócia quando o Marcelo saiu. E assim, tem muitos indícios de falcatruas, então eu só vou conseguir trazer para a minha partilha Tá. se eu entrar com essa ação. Entendeu? Entendi. Aí eu vou tentar pedir o quê? Uma conexão para que o resultado não seja diverso. Ô Sandra, é que o tempo não permite, mas eu gostaria, eu amo muito o que eu faço, né? Eu gosto de atender bem. Eu gostaria de ler, ter acesso aos processos para poder te dar uma visão, fazer uma contagem de quantas ações eu tenho. É importante fazer essa análise, viu? Pode mandar. Na verdade, eu vou deixar você fazer isso. Posso até conversar mais com você depois a respeito da sua participação na desconsideração para essa parte que envolve a questão. Independente, né? Independente se eu vou fazer ou não, mas eu te ajudo, eu te dou um parecer para te ajudar, porque a intenção é fazer você não ter dor de cabeça, né? Mas com relação a ajuizamento É. de uma ação para poder colocar o contrato da corretora, que ainda falta 1 ano e pouco no meu nome, você vê essa possibilidade? Você vê eu ter esse direito frente à corretora? Vejo sim. Tem. Mas você vê de que forma? Me fala uma coisa, esse contrato em frente à corretora, ela A gente já está entrando agora. está entrando agora. Tá. Tá. Mas eu te falo uma coisa, você tem esse direito sim. Você tem o direito de litigar a partir do momento. Você tem o direito de litigar a partir do momento que você faz parte do polo do contrato. Eu consigo eliminar? Consegue. Na verdade, o pedido de tutela antecipada ele pode ser feito em qualquer momento, né? Então, Mas baseado em quê? você poderia fazer o quê? Uma ação de rescisão de contrato por falta de utilidade real. A tese é essa. Ação de rescisão de contrato por falta de utilidade real. Essa ação é uma ação para rescindir o contrato e você tirar o seu nome dali, né? Porque senão é uma fria, né? Não, na verdade meu nome não está no contrato, não. O nome que está no contrato é o de Marcelo. Eu quero ter o direito de entrar no meu lugar e passar o nome do contrato para o meu. Entendi. Para o nome do restaurante. Agora, a corretora está disputando, você sente isso? A corretora não quer que eu saia. Diz que não tem interesse mais, só que eu fiz um investimento de 100 mil reais lá dentro. Eles não têm motivo para não querer. Não tem sentido. Ele que Deve ter feito a cabeça dela, né? Alguma coisa assim. Eu te dou uma dica aqui. O que a advogada pode fazer para te ajudar? Existe uma ação que chama ação de indenização de fundo de comércio. Anota aí, hein? Ação de indenização de fundo de comércio. Nós temos as possessórias, as petitórias e ações locatícias, né? As ações locatícias, no contrato de locação, na lei do inquilinato, você tem 4, que é a ação de despejo, revisional, o feijão com arroz. Mas é uma ação chamada ação atípica, ela não está na lei do inquilinato, mas é maravilhosa. Porque você gastou, você tem que pedir uma indenização, é um direito seu. Mas é isso, mas essa ação ele entra depois. A minha intenção hoje, na verdade, é fazer com que. Mas o ideal, Sandra, o ideal é entrar agora, porque se você entrar agora com uma ação de indenização de fundo de comércio, qual que é o objetivo? Na audiência de conciliação, o proprietário do imóvel, proprietárias, ficarem sabendo o que está acontecendo. E aí eles vão fazer um acordo com você. Sabem, né? Mas a estratégia que eu acho interessante é o quê? Eles, diante do risco dessa ação, concordarem em fazer com você um contrato novo com você, para não ter que indenizar, entendeu? A minha intenção é fazer o contrato, não porque eu queria ficar lá, entendeu? Porque assim, como é que você vai estar na casa de alguém que não quer você? O problema é que eu não tenho dinheiro para alugar e dinheiro para investir. Tá. E eu investi lá em torno de 100 mil reais, entendeu? E assim, Marcelo está saindo da sociedade, porque você já sabe, porque a sociedade não dá para os dois ficarem. Marcelo está saindo do contrato porque foi pessoa física, porque na época eu não podia, embora lá esteja escrito, as mensagens digam que ele Também, né? mas que isso não seja motivo para eles não revalidarem o contrato comigo, até porque
Claro, é. Por isso eu estou te falando, a saída seria a ação de indenização de fundo de comércio, e aí você trabalha com uma tese antecipatória, porque você investiu e agora que você tem ideia de manter o negócio, dar continuidade ao negócio. E eles não permitem. Então, essa ação ordinária de declaração e continuação de relação jurídica contratual de locação estaria errada? Não que ele esteja errada, mas eu não acredito nessa estratégia. Acho que uma estratégia atrasada, não atualizada, entendeu? A estratégia hoje mais atualizada é fazer o quê? Uma ação declaratória, de indenização de fundo de comércio e benfeitorias. Essa ação causaria impacto, medo, receio. É onde você poderia, de fato, né, ter sucesso no acordo. Entendeu? Resolver o problema seu. Porque é uma ação atualizada, ela causa medo, né? Receio. O advogado do outro lado, se não tiver bem atualizado, advogado, ele nem vai saber que existe essa ação, entendeu? Então, e a tese antecipatória usaria o quê? Você usaria a tese antecipatória, na verdade, antes de pedir a tutela antecipada, eu não pediria em preliminar, não. Eu faria o pedido de uma audiência de conciliação. E ali eu tentaria matar, entendeu? Eu acho que aí seria uma estratégia inteligente. Aí, se não, aí você tem a possibilidade de pedir uma liminar incidental no meio do processo. Mas eu não queimaria esse cartucho agora, não. Então você pediria, você entraria na atuação da Entraria. indenização de fundos de comércio e benfeitorias, mas você pediria a audiência De conciliação. Em preliminar, eu faria o pedido da audiência de conciliação, por quê? Essa ação é nova, recente, ela vem dos Estados Unidos, ela causa medo, receio. Poucos livros falam sobre o assunto. Então, o advogado ou advogada que não tiver atualizado vai ficar com receio. É onde você vai conseguir uma possibilidade de fazer um bom acordo. Qual que é o bom acordo? O acordo só depois. Eu seguraria, eu faria só depois. E nessa ação, então, a gente colocaria tudo que foi gasto, falaria toda a tese, colocaria toda a relação jurídica que teve no WhatsApp De tudo, de todo mundo. Aí, exclusivamente, a gente ia pedir a manutenção daquele contrato, né? Eu posso pedir que ele fique não só 1 ano e meio, que é o que ainda tem, como a dilação do prazo. Essa ação é atrasada e jurisprudencialmente falando, você pega um juiz, uma juíza conservador, ou assessor do juiz, assessor da juíza, para julgar de forma mais rápida e bater meta, ele vai falar, não entendo dessa forma, conforme jurisprudência, não é parte do contrato, não há que discutir, não tem legitimidade, entendeu? Você vai tomar uma porrada antes de ser citado alguém. É isso, mas eles podem dizer isso, que eu não faço parte do Podem e provavelmente vão ter sucesso. Tô te falando isso porque você ganhou um amigo aqui, eu quero o seu bem. E vai acontecer, e aí você vai ter que pagar a sucumbência, né? Sim, mas aí você acha então que para eu não perder, para eu conseguir esse contrato, sendo feito no nome da empresa, saindo do nome dele, como vai sair, eu tenho o direito de ficar lá porque eu fiz investimento, você acha que deveria ser o quê? Teria que ser a estratégia correta, é fazer uma ação declaratória de indenização de fundo de comércio e perdas e danos. E aí sim, aí essa ação ela vai causar medo, receio, você vai chamar para uma audiência de conciliação e talvez você mate ali a estratégia certa, né? O que você vai fazer nessa audiência? Benfeitorias. Aí junta tudo que eu gastei, né? Tudo. Aí é interessante. Por que é interessante? Porque tudo que você gastou, tudo. Tudo que eu gastei, o tempo, as conversas da gente, o porquê de eu não ter aberto ainda, Junta tudo. Então essa daqui você acha que não? Essa declaratória, a ordinária declaração de constituição de relação jurídica contratual. Eu não faria. Eu acho que vai ser um tiro no pé. Com muito carinho, viu? Não quero te deixar preocupada, mas eu acho que você depois vai ter que pagar sucumbência. Sucumbência alta, hein? Porque as ações, em regra, ações que envolvem locação é 15 vezes o valor do aluguel, 12 vezes o valor do aluguel. Tá, pensou? Você vai arrumar um prejuízo aí para você, né?